1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, compartilhada com a tua igreja, ao nosso coração, e eu peço, Senhor, a tua bênção. Fale conosco. Sim, Jesus, nos edifica aqui nesta noite. Assim oramos e agradecemos no poder do teu nome. Amém. Irmãos, o assunto a ser compartilhado com vocês traz por tema a aprovação de Deus no ministério. A aprovação do Senhor no ministério. Irmãos, esses versículos pelas quais nós acabamos de ler aqui, ele tem seu início aí no versículo 1, Paulo dando início a este assunto, e ele começa apresentando uma defesa do seu ministério com os Tessalonicenses. Então ele começa uma nova linha de pensamento marcada por mudança de argumento e foco. Nós entendemos perfeitamente o quanto o apóstolo Paulo sofreu muito para plantar aquelas igrejas, para edificar aqueles crentes. Muitas vezes o apóstolo Paulo ele era questionado sobre a tua conversão. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele foi rejeitado, foi desprezado. E então nós contemplamos aqui um homem experimentado no ministério, experimentado no trabalho pastoral e no cuidado da igreja do nosso Senhor Jesus. E ele ressalta que falava para agradar a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo, ainda que ele demonstrava grande amor pela igreja de Cristo, pelos cristãos, pelos novos convertidos, o apóstolo Paulo deixava muito bem claro, muito bem evidente, que o seu propósito era, primeiramente, agradar a Cristo. Então ele conclui o seu argumento, resumindo a ideia principal e prepara a transição para outro tema. No versículo 12, quando ele encerra a sua exortação, lembra que foi intenção conduzir os tessalonicenses a viver de maneira digna diante do Senhor. Então, quando nós compreendemos o propósito destes versículos que acabamos de ler aqui, seu desenvolvimento e o fechamento deste assunto, conseguimos entender
ter uma boa compreensão do texto, com fidelidade, e assim então entender porque o texto está falando de um ministério aprovado pelo nosso Deus. Irmãos, a gente pode usar aqui como paralelo, uma ilustração, como um treinador. Quem gosta de futebol vai perceber perfeitamente sobre isso. Um treinador de futebol em um time jovem, recém-formado ou experiente, ele poderia simplesmente ir até o campo, gritar instruções rápidas quando eles estivessem no momento de jogo. Ele poderia manifestar aos olhos de todos que estão ali presentes acompanhando aquele jogo. Ele pode fazer tudo isso, buscando o quê? Apenas resultados imediatos, apenas resultados rápidos e talvez vitórias para o seu próprio reconhecimento. Então isso fica visível quando você assiste algum jogo. Alguns técnicos ficam ali na linha de campo, na lateral, e eles fazem os seus gestos e a câmera foca ali em todo o comportamento, pelo menos ali os principais comportamentos daqueles treinadores. Mas pensa numa situação, este treinador, ao invés de fazer tudo isso, ele procura chegar cedo, ele procura caminhar com cada jogador, conhecer cada jogador intimamente, entender quais são as suas dificuldades, entender quais são as suas limitações, corrigir os erros com paciência, com cuidado, procura incentivar aqueles que são tímidos, elogia o esforço de todos, ele elogia, ele tem esse comportamento, ele não busca nada para si mesmo. O foco não é o seu benefício, mas ele quer que cada jogador se dedique para aquilo que ele está apresentando em campo. Então ele trabalha longas horas, muitas vezes em silêncio, sem cobrar reconhecimento, fora do alcance do conhecimento das pessoas, dos olhos das pessoas, e mesmo fora de campo continua atento ao bem-estar de cada atleta. Ora, qual a comparação aqui com o texto de Paulo? Assim, Paulo fez. Ele descreve aí nesses 12 versículos um ministério, uma liderança que não buscava a própria glória. Então, o apóstolo Paulo trabalhou por aquela igreja sem buscar nenhum reconhecimento. Ele é marcado pela sua integridade, pelo seu sacrifício e amor, procurando o bem-estar do próximo. E muitas vezes Paulo fez isso longe dos olhos das pessoas, para que não tivesse nenhum reconhecimento. Ele é marcado, então, por essas atitudes, conduzindo cada pessoa para crescer, viver de maneira digna e alcançar o seu potencial na jornada com Cristo. Amados, este foi o esforço e o trabalho, a dedicação do apóstolo Paulo quando estava lidando com aqueles crentes. Irmãos, esses 12 versículos, ele apresenta então todo esse cuidado do apóstolo Paulo. Essa carta então foi escrita com a finalidade de ajudar aqueles crentes espiritualmente. A linguagem aqui é de autoridade apostólica. Quando o apóstolo Paulo se apresentava, em alguns momentos, ele sempre deixava evidente que ele era um servo do Senhor, mas ele deixava claro a autoridade que ele tinha como um apóstolo, como um mensageiro, um enviado do Senhor Jesus Cristo. E combinando a exortação moral com o encorajamento pastoral, Paulo lembra os tessalonicenses o seu cuidado e integridade durante o tempo que esteve entre eles. Irmãos, Paulo escreveu essa carta há pouco tempo depois de visitar Tessalônica. Ele e seus companheiros enfrentaram perseguição e oposição por pregar o evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele chegava e onde tinha uma reunião de crentes, onde tinha uma reunião de pessoas ali estudando as escrituras, tá? Numa sinagoga ou em algum lugar onde as pessoas se reuniam, o apóstolo Paulo, ele procurava um meio para falar do evangelho de Jesus, e é claro que com isso ele sofria muitas perseguições. O apóstolo Paulo sofria muitas rejeições, e ele reforça que apesar da hostilidade das pessoas, apesar de todo esse sofrimento,
O seu ministério foi motivá-lo pelo amor de Deus ao povo. Ah, irmãos, quantos de nós agiria como o apóstolo Paulo? Considerando aí as dificuldades atuais, considerando que nós vivemos nos dias atuais. Quantas críticas, quantas afrontas o apóstolo Paulo enfrentou e ele suportou tudo isso por amor daquela igreja, por amor daqueles cristãos. Então, esse contexto de dificuldade pessoal influencia aqui o tom da carta, que apresenta defesa da sua autoridade apostólica com expressões de cuidado e amor por aqueles crentes. Irmãos, a compreensão dos Tessalonicenses exige a atenção do contexto em que se insere. E nós devemos considerar aqui algumas coisas. A igreja de Tessalônica havia sido fundada durante a sua segunda viagem missionária. Podemos conferir isso lá no livro de Atos, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 9. E a cidade era um centro comercial e estratégico da Macedônia. Então, essas informações são importantes para compreendermos o que Paulo viveu naqueles dias. A comunidade cristã enfrentava a oposição das autoridades locais, da população, que se sentia ameaçada pelo novo movimento religioso. Então, era evidente aquele contraste. Cristianismo com os seguidores da lei mosaica. Não que o cristianismo ignore a lei de Moisés, não, mas havia um choque de realidades muito grande, porque aqueles que estavam presos à lei de Moisés exigiam que aquelas pessoas sacrificassem ao Senhor, que eles ficassem ali com disposição para cumprir todos os rituais do Antigo Testamento. Só que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquelas pessoas, para aqueles novos convertidos, que tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Então havia essa dificuldade, este choque de realidade. A carta então reflete essa tensão e necessidade de reafirmar a legitimidade do ministério e da fidelidade de Paulo. Tessalônica, culturalmente diversa, como forte na questão da influência grega e romana. As normas sociais valorizavam honra, valorizavam reconhecimento público. As pessoas davam ênfase para isso na época. Enquanto Paulo enfatizava o quê? A humildade. O apóstolo Paulo enfatizava a simplicidade, o serviço sacrificial e o amor verdadeiro. Olha o contraste que o apóstolo Paulo apresenta na sua carta. Ao reforçar que não buscou glória humana, ele confronta os valores da época, mostrando que o ministério cristão segue critérios diferentes, centrados na aprovação de Deus, que nós lemos aqui nos versículos 4 e 6. Amados, Tessalônica, localizada no norte da Grécia, era um ponto de trânsito de viajantes e comerciantes. Então, essa posição, esse lugar aqui geográfico, ele era estratégico e contribuía para a disseminação do evangelho. Os irmãos percebem que nas cartas do apóstolo Paulo, ele pregava em todos os lugares e ele aproveitava as oportunidades. Onde tinha o maior número de pessoas, o apóstolo Paulo aproveitava aquelas situações e ele aproveitava aqueles momentos. E é claro que naquela época a igreja também tinha as dificuldades das tradições daquele tempo. As práticas religiosas, sociais que incluíam os cultos aos imperadores. Isto é, a adoração ao imperador. Isso era uma consequência, isto era algo que precisava ser confrontado pelo Evangelho de Cristo. Então, Paulo ressalta que seu ministério não buscava vantagens pessoais nem manipulação, mas sim a fidelidade a Deus, rompendo com toda a tradição e honra a homens e procurando assim colocar em evidência o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se vocês estão com a palavra do Senhor, acompanhem comigo, por favor, a primeira parte aqui
da exposição desta mensagem. Primeira parte do versículo 1 até o versículo 6, um ministério fiel ao Evangelho e aprovado por Deus. Lemos no primeiro versículo, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipe, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Irmãos, a primeira expressão aqui, no versículo 1, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. O que Paulo traz de informação aqui para nós. Ele afirma que o seu trabalho não foi em vão. Ele vê que o seu trabalho não foi em vão, o seu esforço não foi em vão. Não, ele pregou o Evangelho de Cristo nos corações dos Tessalonicenses. Eles creram, perseveraram e evidenciaram transformação espiritual. O apóstolo Paulo, ele prega para aquelas pessoas, ele ensina, motiva e ele contempla a transformação naquelas vidas. O apóstolo Paulo, ele contempla que o evangelho do Senhor Jesus Cristo estava transformando as atitudes das pessoas naquela época. E em seguida ele declara: falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração, aqui no versículo 4. O que Paulo procura deixar bem claro aqui nessa carta aos Tessalonicenses? O seu esforço, o reconhecimento do seu trabalho, e é claro que ele procura apresentar para eles qual que era a ênfase de todo aquele esforço, de todo aquele trabalho missionário, que era o quê? Não agradar aos homens como eles faziam culturalmente. Então, quando Paulo escreve isso, ele está deixando bem claro: o nosso costume não é como vocês estão acostumados a contemplar. Não, mas nós trabalhamos para o Senhor e procuramos agradar a Ele, dar honra ao seu nome. E isso daqui é o que motivava o ministério do apóstolo. A preocupação não com as recompensas ou com a aprovação das pessoas. Paulo não estava preocupado se as pessoas gostavam dele ou não. Paulo não estava preocupado se as pessoas davam crédito para a pregação dele ou não. Ele colocava a sua ênfase, a sua preocupação naqueles que estavam sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então era com esses que Paulo se preocupava. E aqui no versículo 6, nós lemos: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que o versículo está afirmando, não é? Nós entendemos aqui essa negação como afastamento consciente de qualquer glória humana. Ah, irmãos, que contraste com os dias atuais. Que diferença dos dias atuais, onde as pessoas procuram reconhecimentos, onde as pessoas procuram os likes, né? Onde as pessoas procuram ali uma aprovação. Ora, Paulo insiste que nem mesmo a comunidade cristã de Tessalônica foi objeto da sua ambição pessoal. Ele não procurou aplausos, mas agiu como servo do Evangelho. Irmãos, isso aqui fica de reflexão para mim e para você. Tudo que nós temos oportunidades para fazer no reino de Deus, nós fazemos para a glória do nome de Cristo. Somente por isso. Somente por isso. É por honra ao nome de Cristo, por tudo aquilo que Ele fez para salvar a sua igreja. Então esse texto, esses versículos aqui, nos lembra que o ministério fiel não se define pela popularidade. Irmãos, não fique encantado com as pessoas que são reconhecidas nas mídias. Cuidado, você pode ser enganado. Cuidado, você pode ser mal influenciado. Se você não conhece aquela pessoa, tome bastante cuidado, porque a mídia engana. Sabe, nossa, aquela pessoa teve milhares de visualizações. Não vou citar um nome aqui, mas quantos pastores que têm milhares e milhares de visualizações e pregam o evangelho todo distorcido? Então, não devemos nos preocupar com essas aprovações, mas o que nós devemos estar atentos é no fruto que cada pessoa apresenta, na obra do Senhor. É isso que nós devemos verificar. Para nós hoje, a pergunta essencial permanece:
As pessoas da atualidade procuram agradar somente os outros para conquistar o reconhecimento? Será que eu e você também, às vezes, procuramos isso? No mínimo que nós fazemos para o reino de Deus? Isso nos chama para reflexão. O ministério aprovado por Deus pode até passar por lutas e oposição, mas jamais será vazio, pois o evangelho, quando proclamado com sinceridade, sempre procura agradar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, depois de afirmar que o seu ministério era fiel ao evangelho do Senhor e não motivado por engano, Paulo avança para mostrar como essa fidelidade se tornava visível na prática. Acompanhe comigo aí os próximos versículos na segunda parte. Versículo 7 até o versículo 9. Um ministério marcado por amor pastoral e sacrificial. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Essa primeira expressão aqui é a comparação de Paulo e seus companheiros a uma mãe carinhosa que acolhe os seus filhos, né? O que Paulo está mostrando aqui? A sua afetividade. Paulo estava procurando mostrar aqui a maneira como ele estava cuidando daquelas pessoas e a atenção para esse detalhe. Por isso ele cita o exemplo, a comparação aqui no versículo 7. Nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Irmãos, quem tem filho sabe muito bem e entende perfeitamente isso daqui na prática. O amor do pai pelo filho, o amor da mãe pelo filho, o cuidado que tem. Então, Paulo estava falando para eles, como o pai, a mãe cuida de um filho, assim, tem amor pelo filho, carinho, assim temos nós por vocês. Assim nós agimos com vocês. Então, Paulo está mostrando aqui a grande realidade para eles. E essa metáfora materna aponta para um amor pastoral que não pode ser reduzido a uma mera obrigação, mas brota de um coração que ama o rebanho como a própria vida. E aqui no versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo diz: vos proclamamos o evangelho de Deus, labutando noite e dia, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Isto é, labutar aqui é trabalhar bastante. Trabalhar bastante. Paulo ressalta que a sua pregação não foi apenas um discurso, não foi apenas uma apresentação teórica de algo, mas acompanhada de trabalho árduo, mas acompanhada de fadiga constante. Irmão, quem pensa que pregar o evangelho é coisa simples, está enganado. Quem pensa que cuidar da igreja, quem pensa que cuidar da vida espiritual de pessoa é algo simples, está muito enganado, dá trabalho. Dá trabalho, é só ver aqui o que o apóstolo Paulo enfrenta, o que o apóstolo Paulo enfrentou nos seus dias. Rejeição, dureza, saber lidar com os mais fracos, saber lidar com os mais teimosos, saber lidar com aqueles que não levavam a sério o evangelho. O apóstolo Paulo procurava administrar todas essas situações sem perder a demonstração do amor e o carinho que ele tinha por aquelas pessoas. Então, o trabalho contínuo demonstra o tipo de entrega ao evangelho que Paulo e seus colegas tiveram em Tessalônica, mostrando que a mensagem foi proclamada com integridade e esforços persistentes, de tal forma que os tessalonicenses lembravam claramente desse cuidado. É claro que isso daqui nos chama para mais uma reflexão. O ministério que agrada a Deus não se mede pelo poder, pela autoridade exercida, mas pelo amor demonstrado. Paulo então nos lembra que servir a Cristo é cuidar de pessoas com ternura. Irmãos, e vamos ser sinceros, não é uma tarefa simples. Principalmente quando você pega uma pessoa com o coração endurecido. A gente não é tentado a desistir? Eu ouvi há pouco tempo um pastor dizendo: olha, há situações que literalmente eu desisti da pessoa, mas a minha mulher, com cuidado, foi lá e insistiu.
e conseguimos ver um bom resultado. Não é fácil cuidar das pessoas, exige ali trabalho, exige esforço, exige disposição e principalmente exige amor. Amor pelas pessoas, amor pelo próximo. Irmãos, nós não devemos ficar indiferentes com os fracos na fé. Quando você vê aqui um crente aqui, ó, no nosso meio, não está vindo a 1, 2, 3, 4 domingos, manda uma mensagem para ele. Pergunte o que está acontecendo. Irmão, eu senti a tua falta. Eu senti a tua falta. Eu não estou vendo você. Vamos pegar aí um caso aleatório, né? Pessoas que sabem que alguns estão fracos na fé. Não estou dando exemplo daqui. Estou pegando um caso aí fictício. Qual que deve ser a reação da igreja? Qual que deve ser a reação dos crentes? O pastor deve estar atento a isso. O que está acontecendo com aquele irmão? Eu vi ele fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor. O que devemos fazer? Deixa ele para lá. Não. Paulo está nos ensinando a amar essas pessoas. Mandar uma mensagem, ir atrás, procurar, conversar. Falar, meu filho, o que está acontecendo? O pastor tem esse cuidado. O pastor incentivar os membros a ter o mesmo cuidado. Irmãos, como é gostoso sentir-se acolhido pela igreja. Viu? Pense nisso. Como é gostoso sentir-se acolhido pela igreja. Como é bom você receber uma ligação, uma mensagem dizendo o seguinte: senti a tua falta na igreja. Eu senti a tua falta. Mesmo que for um crente complicado. Não é dar graças a Deus, não. Ainda bem que não está indo mais, não está atrapalhando. A gente fica tentado a essas situações. Só que Paulo está chamando a nossa atenção. O evangelho é para curar os difíceis. As ovelhas complicadas, as ovelhas difíceis. Irmãos, depois de demonstrar então que o seu ministério foi exercido com ternura, entrega pessoal e sacrifício real, verdadeiro, Paulo prossegue mostrando que esse amor pastoral não foi apenas sentimento, mas se confirmou em uma vida santa, justa e irrepreensível. Olha aí a terceira e última parte, versículos 10 e 12. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, Paulo aqui apela ao testemunho dos tessalonicenses quanto à sua conduta santa, justa e irrepreensível, conforme lemos no versículo 10. A vida do ministro, então, confirma a mensagem que ele proclama. Não há separação entre doutrina fiel e prática piedosa. As duas coisas caminham juntas. Ele, então, descreve seu cuidado pastoral como de um pai que exorta, repetindo aqui, dando ênfase nessa informação. Com o objetivo do quê? Essa exortação é para que os crentes vivam de modo digno a Cristo, que nos chama para o seu reino de glória. Amados, esta carta e esses versículos aqui nos direciona quanto ao Evangelho do Senhor e como devemos proceder. Então, o que nós entendemos aqui? Primeiro, queridos, servir como Cristo serviu, não para ser visto, mas para agradar ao Senhor. Irmãos, esforcemo-nos para isso. Primeira aplicação que nós podemos fazer aqui é que todo serviço cristão, seja aqui no púlpito, seja na igreja ou lá na vida diária, lá fora, seja em qualquer lugar, todo trabalho deve ser exercido diante do Senhor, para Ele e não para a nossa vaidade, para a nossa aprovação. Paulo deixa muito bem claro isso. E o Senhor Jesus, ele procurou exaltar ao Senhor, embora ele também sendo Deus. Mas como servo, dando exemplo de servo, ele disse o seguinte, eu não procuro a minha própria glória, há quem a procure
e julgue. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 50. Ora, e Paulo reforça essa postura cristocêntrica, quando ele diz, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tudo que você for fazer, procure agradar a Cristo, agradar a Deus, agradar ao Senhor. Não importa o que vão falar, não importa como vão reagir, importa é que o nome do Senhor seja adorado para sempre. Segunda lição que nós podemos trazer aqui para nossas vidas hoje, nesse texto, nesses versículos, amar as pessoas como Cristo amou, com entrega real, com dedicação verdadeira para cuidar dessas pessoas. Irmãos, Paulo ele revelou para nós aqui, nesses versículos, um cuidado, e ele usando aqui o exemplo do amor de mãe, o amor dos pais no cuidado com seus filhos. E é claro que isso aqui está chamando, mais uma vez, a nossa atenção. Como nós devemos interagir com as pessoas, com todas, sem acepção. Irmãos, como cristãos, não podemos amar mais a um e gostar menos do outro. Uma mãe e um pai, dificilmente, às vezes acontece, mas dificilmente vai rejeitar um filho e dar ênfase em outro. Às vezes acaba se identificando mais com um, mas não quer dizer que não ama todos os filhos que tem. E este amor, ele é confirmado no cuidado, no dia a dia. Ora, trazendo para a realidade espiritual, eu e você somos chamados a amar essas pessoas de maneira igual, a cuidar dessas pessoas de maneira igual. E o amor que suporta todas as coisas, é isso que eu e você precisamos cultivar. Essa é a grande importância, é a ênfase do Evangelho de Cristo. É suportar os nossos irmãos, porque é fácil nos relacionarmos com os crentes já que são maduros, firmes na fé, que sabem o que querem, sabem o que é adorar a Cristo, mas nós sabemos que não são todos assim. E é neste momento que eu e você devemos mostrar o nosso esforço para cuidar destas pessoas. 1 João capítulo 3,16 confirma esta realidade. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha o que o apóstolo João escreve. Cristo morreu por nós, demonstrou um grande esforço, eu e você também devemos demonstrar grande esforço no cuidado com o nosso próximo. E a última aplicação aqui, encerrando esta mensagem: viver de modo digno do chamado de Cristo, refletindo a sua glória no mundo. Paulo afirma que o ministério tinha como objetivo conduzir os crentes a viver de modo digno diante de Deus. E esse objetivo é cristocêntrico, pois é em Cristo que fomos chamados, é em Cristo que fomos justificados e destinados à glória. E é claro que o Novo Testamento reforça essa verdade quando declara lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1: Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, a aplicação é clara. A fé cristã, ela não se resume em situações que não estão em harmonia com o Evangelho de Cristo, mas na realidade de uma vida transformada e que reflete o caráter de Cristo. O que é refletir o caráter de Cristo? É viver como ele viveu nos seus dias, aqui na terra. É andar como ele andou aqui na terra. Se Jesus Cristo amou incondicionalmente, eu e você devemos fazer o mesmo. Se Jesus Cristo perdoou sem analisar as circunstâncias, eu e você somos chamados para perdoar do mesmo modo. Se Jesus Cristo demonstrou todo o esforço no cuidado das pessoas, eu e você devemos ter a mesma atitude. Tá bom, amados? Quero concluir aqui então essa mensagem dizendo que
1 Tessalonicenses, capítulo 2, e nesses 12 versículos, mostra para nós aqui, então, como que deve ser o ministério pastoral, o ministério evangelístico, o ministério missionário, na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Que tudo seja para a transformação das vidas, para a glória do teu nome.